Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos ver uma questão interessante. Será que o grande arquiteto do universo é o mesmo Deus judaico-cristão? E como é a visão que a maçonaria traz a respeito desse contexto de divindades? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Eu sou do Grande Oriente do Brasil, estou falando isso pelo seguinte... queria mandar um forte abraço aos haters, né? Porque eu trabalho aqui mais ou menos no seguinte sentido, respondendo perguntas, né? Então eu tenho que ir lá nos comentários. Então a gente tem algumas ondas aqui, né, no canal, certo? Em alguns momentos, muitos haters vêm encher a paciência, né? E depois passa um longo período sem sarnear minha vida. E agora voltar, né? Então mandar um forte abraço ali, porque eu vi muitos comentários com muita bobagem, essas coisas, mas eu até vou levando na esportiva essa questão, né? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição, já deixa o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro, né, desses assuntos. E a pergunta aqui foi do Joff, ST013, né? Prezado, bom dia, prezado Luiz, bom dia. Gadu, o grande arquiteto do universo, a diferença entre o Deus cristão e a vida maçônica e a visão maçônica de Deus, perdão, ou Deus é um só, muda a nomenclatura dependendo da sua fé religiosa. Pois é, aí uma questão que é o seguinte, né? Eu vivo falando, né, que para você, o primeiro um maçom tem que ser um pesquisador, né? As pessoas, de forma geral, deviam, na verdade, entender um pouquinho mais de com um pouquinho mais de profundidade os assuntos que se colocam, na verdade, a tentar entender, a tentar fazer algumas colocações. Eu falo isso em face de muitos comentários, né, que eu vi ali, como você viu, eu tô meio no veneno com algumas coisas, né? Porque tem o pessoal, cara, que, olha, veste o chapeuzinho de burro mesmo e vamos pra internet, e vamos, como é que é, postar, vamos fazer as coisas. Então eu acho daí um troço assim, que a pessoa, hoje a internet, eu acho bacana, tá? Eu acho bacana, né? Na verdade, eu vi a internet, trabalhei lá no começo, né, nos anos 90, já trabalhava com coisa que muita gente nem sabe que existe mais, né? Mas trabalhava lá naquelas telas verdes, computador, tela preta, né, com as letrinhas verdes, né, fazia compilação de dados numa empresa que eu trabalhava, fazia compilação de dados. Então eu trabalho com informática faz tempo, né? Fazia compilação de dados para a empresa, fazia aquelas fitas DAT, né? A gente tinha que gravar, não tinha internet assim como a gente tem hoje, transmissão de dados, né? Então o que se fazia? Se gravava tudo, né? Coletava todos os dados numa fita DAT e daí guardava uma cópia dela, era uma fitinha assim, tipo aquelas cassetes, sabe? Que gravava, era um troço louco, né, cara? Depois apareceu o CD, né? E depois fazia transmissão, enfim, né? Então, é isso, né? Eu vi a internet nascer, acho muito bacana, acho muito legal, né? Eu fazia uma analogia, que é mais ou menos a internet, a gente pode considerar como a teoria lá do inconsciente coletivo, do Jung, né? Que você tem tudo, né? Só que daí você tem que ter um filtro bom nas questões, né? Então, para pesquisa, se você souber utilizar as ferramentas de pesquisa com profundidade, sabendo as fontes, etc e tal, cara, abre tua cabeça, ajuda a melhorar. No entanto, né, tem gente que, tem aquela questão do preconceito. O que é isso, né? É um conceito pré-concebido sem muitas bases, né? Na verdade, não tem uma base. Então hoje a gente vê muitos preconceitos aí, né, que existem na nossa sociedade por conta disso, né? Falta uma base, a pessoa tem uma opinião que é baseada na cultura dela, às vezes uma cultura muito pobre, de pouca leitura, né, de pouco convívio com a sociedade e fica expressando suas opiniões. Então é isso, né? Desculpa que vamos voltar para o assunto, né, que você vê que tem uns dias que eu fico no veneno, né, cara? E hoje é esse. Acho que que eu não como nada, né? Eu só tomo café de manhã, daí... falando de tomar café aqui, um abraço aí, o Rudieri, né, me trouxe lá da Argentina, né, a canequinha do Fred Flintstones maçom aqui, ó, para quem nunca viu aqui, até deixei aqui nesse vídeo, bacana pra caramba. Lá da grande loja da Argentina, né, grande loja regular, agora não lembro o termo correto, ele esteve lá visitando e trouxe esse mimo, né, esse agrado, né? Então, o que acontece, né? Tem que se entender nessa questão de religiosidade que ela é uma expressão humana,
né, a nossa essência, né, a maçonaria coloca o seguinte, né, você tem que crer em um princípio criador, já falei várias vezes a respeito disso, né, então no decorrer da história, essa questão do princípio criador, ele vem assim em várias embalagens, podemos pôr desse jeito, né, já com Aristóteles, a questão do primeiro motor imóvel, né, Aristóteles sabendo que não era um cristão, que não era muito religioso nesse aspecto, no entanto, ele concebeu 14 livros sobre metafísica, assim, ou seja, né, apesar de não a questão do período lá que ele estava, né, que é o período de Sócrates, Platão e Aristóteles, foi o último aí dos grandes, vamos dizer, dos 3 grandes filósofos da Grécia Antiga, né, também tem outros períodos, etc e tal, mas esse é outro assunto, né, já concebia a questão através da lógica, né, de um princípio criador, e daí, claro, né, a igreja veio, nós tivemos esse período da Igreja Católica Romana, né, que depois o São Tomás de Aquino, utilizou esse conceito, né, do primeiro motor imóvel para formular, né, na escolástica, né, que era uma escola que colocava a questão da lógica e da ciência, né, ou da lógica e da religiosidade, né, a tentativa era juntar essas duas correntes, certo? Que de fato não são dissociadas, né? O problema é a consciência para tentar entender essas coisas todas e, como eu falei, na questão das pesquisas, carece você ter um conhecimento de base, nisso daí muito mais, né, porque é um troço muito mais complexo, né, metafísica, né, se você olhar física, por exemplo, aquela matemática, né, observar, fazer cálculos, não sei o que, é através da lógica, tem todo um passo a passo para você ter um determinado entendimento, né, é uma coisa, então carece de ter um bom conhecimento de causa, certo? Então, tem essa questão da religiosidade, já falei em vários vídeos, isso é uma coisa comum, né? O homem associar a religiosidade, aqueles princípios fundamentais lá do animismo, né? Então, primeiro ele observou, né, que existiam várias questões acontecendo, raios caindo, fogo acontecendo, né? Ele não podia conceber aquilo lá, não conseguia explicar. Então, veio a questão da religiosidade, de acharem, né, vamos pôr desse jeito, vão fazer uma visão dissociada, né, sem emoção, uma visão macro da coisa, né? Então, associavam essa questão a seres supremos, né? E depois, com isso, as religiões foram se formatando, etc e tal, e daí nós temos um boom de religiões lá na Índia, na China, no Japão, no Oriente Médio, né, pelas religiões politeístas, lá do Mesopotâmia, sumerianos, acádios, enfim, hititas, fenícios, né, cada um tinha um panteão muito diferente, né. Depois nós temos as religiões gregas, romanas, né, os celtas, os nórdicos, enfim, os ameríndios aqui, então, o cardápio é farto, os africanos, obviamente, né, só para não deixar ninguém de fora, se eu esqueci alguém, eu peço perdão, né, mas a intenção é mostrar que sempre existem movimentos religiosos e existem panteões e como o homem observa aquela manifestação divina, certo? Então a maçonaria em si, ela dissocia essa questão, ela crê em um princípio criador, né, e crê em uma vida futura, ou seja, traduzindo essa questão, a maçonaria coloca você, ela entende a maçonaria como corrente universal, né? Não uma potência específica, né? Não uma loja específica, uma ação específica, mas o conceito da maçonaria, na sua totalidade, né? Entende que a maçonaria tem uma raiz espiritual, né? E existe um culpado, entre aspas, né? Ou um ser que propiciou isso daí, certo? Que seria o chamado pela maçonaria grande arquiteto do universo. Né? E crer que a nossa raiz é espiritual, né? Então, nesse conceito de crer que a nossa essência é espiritual, né? A nossa essência, vamos pôr assim entre aspas, e até para fazer uma coisa um pouco mais simples, nossa essência é energia pura, energia do espírito, vamos pôr desse jeito. Estou fazendo uma analogia, interprete do jeito que você achar melhor, né? Mas vamos entender que a nossa essência é uma energia, é o espírito. E esse sim, né, ele faz parte, né, não somos deuses, isso é heresia. Né, isso é heresia, inclusive. Né? Não somos deuses, mas temos, assim, como é que é? A essência de Deus, né? Uma parte de Deus, né? Aquela mônada, né, que o Pitágoras falava na Grécia Antiga, etc. E tal. Então temos essa essência, né? Temos essa essência divina dentro de nós, né? Somos seres divinos, não somos deuses, mas somos seres divinos. Não sei se ficou muito clara essa questão, né? Mas é assim que funciona. E daí, beleza, isso aí é uma visão neutra da questão. Daí, claro, a maçonaria, ela trabalha
no contexto da iniciação, ou seja, uma transmissão espiritual visando com que o sujeito, né, que é iniciado, que vai se tornar um irmão, amplie seu espectro de conhecimento, né, amplie sua consciência, né, e se ele seguir uma determinada religião específica, como é mais comum aqui no Brasil, o catolicismo, o protestantismo, etc. e tal, o cristianismo de forma geral, né, ele vai associar a divindade, né, primordial, vamos pôr desse jeito, ao Deus judaico-cristão, certo? Então, ponto. Sim, se o maçom for... Porque assim, ó, é difícil. A maçonaria, é difícil o seguinte, a maçonaria, ela se trata, entre outras coisas, de uma corrente de liberdade de pensamento. Então, pô, é um lugar de comunhão de espíritas, de candomblecistas, ou pessoas que praticam o candomblé, né, de maometanos, né, pessoas que seguem o Islã, de judeus, de cristãos, sabe, de hindus, né, isso aqui eu falando num plano global, eu nunca vi um hindu, mas já vi muçulmano, já vi judeu, sem problema nenhum na lógica, mas são as religiões monoteístas mais comuns aqui, mas se o cara, por exemplo, porra, segue uma religião celta, por exemplo, né, que é politeísta, etc e tal, ou nórdico, que é politeísta, mas tem um princípio criador lá também, né? Então, assim, ele vai associar esse princípio com a sua crença religiosa, né, com a corrente que ele se alinha, né? E daí sim, como eu falei, reiterando, a maçonaria é uma linha, vamos dizer, que tem um objetivo, né? Então a questão é essa, entender que existem limites das coisas, essa é a questão. Existem limites para as coisas e existem objetivos para cada uma dessas correntes, dessas linhas. O objetivo da maçonaria, na verdade, é a busca da essência do ser, ir lapidando, né? Trazendo o melhor, a essência, aflorando a essência. Isso que é a maçonaria. O ser, o homem, né, o maçom, ele tem por determinação, até, né, que ele se coloca, né, eu vou ser maçom, beleza, o que eu vou fazer? Vou ter que estudar, vou ter que conhecer a conduta moral, os valores, as virtudes que a maçonaria coloca, e são muitos, né? E observando isso daí, você vai ter que fazer essa autolapidação, cujo objetivo é encontrar a essência e aprimorar, né? É um aprimoramento, né? Com muito respeito, etc e tal, aquela coisa toda. E a religião é um pouquinho diferente. O objetivo dela não é essa busca da essência, é a ligação com a divindade, né? Então carece de outras coisas, como a devoção. Eu acho, obviamente, uma coisa que é muito deficitária no contexto religioso é o estudo aprofundado da teologia, né? Dedicada àquela determinada religião. Então isso aí carece mesmo. Mas os objetivos você vê que são outros, né? Existe a questão da devoção na religião, na maçonaria uma busca interior, né? Que ali elas acabam se cruzando, mas o objetivo fim, né, é uma religação com a divindade no contexto religioso e a busca da essência, que é o limite dos mistérios menores na questão da maçonaria. Então, sim, né, se você for cristão, Joffre, o Deus da maçonaria, vamos dizer entre aspas, né, entre aspas, ele associa, né, a questão, seria o Deus judaico-cristão, seria o mesmo princípio. Né? Mas se você for, por exemplo, vou falar assim, grosso modo, só para o pessoal entender, se você for um hindu, né, o Deus é Brahma, né, em algumas linhas é o que criou, né, surgiu da espuma, das águas, etc. e tal. Deus é Brahma. Né? Então vai depender muito do ponto de vista pessoal de cada um. Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero você no nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.